Olá, alunos do terceiro Info, aqui é a Prof. Karine e vamos corrigir então a lista de exercícios sobre arcos na circunferência. Lembre-se de antes assistir às videoaulas indicadas e tentar resolver a lista de exercícios. Bom, primeira coisa que o nosso exercício pede é para a gente determinar o quadrante em que ocorrem simultaneamente. Na letra A, por exemplo, eu preciso ter seno menor do que zero, ou seja, seno negativo, e cosseno também negativo. O que eu vou propor para a gente fazer esse exercício? Eu já deixei pronto aqui 3 circunferências trigonométricas, né? Uma que está representando aqui o eixo dos senos, uma que está representando o eixo dos cossenos, e uma terceira que eu ainda não coloquei justamente para a gente lembrar como é que a gente faz o eixo das tangentes. Porque o eixo da tangente, né, a gente já usou o eixo horizontal para ser o eixo dos cossenos e o eixo vertical para ser o eixo dos senos. Então, onde é que vai estar o eixo da tangente? Ele vai estar sempre no mesmo lugar, ou seja, ele é tangente à circunferência, ele encosta na circunferência aqui pela direita dela. Então, aqui, ó, eu até vou lá em cima, um pouquinho em cima da outra circunferência, tá? Esse aqui, pessoal, é o eixo, vou escrever aqui do lado, ó, eixo das tangentes. É aqui que eu marco as tangentes, certo? Vamos lembrar o que eu tenho aqui, tá? Quais são os nossos quadrantes? Não vou riscar muito, mas só pra gente lembrar, aqui eu tenho os ângulos de 0 a 90 graus. Todos esses ângulos estão no primeiro quadrante. De 90 a 180, eles estão no segundo quadrante. De 180 a 270, eles estão no terceiro quadrante. E de 270 até o 360, eles estão no quarto quadrante. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. E isso vai valer para todas as outras circunferências. Por que eu fiz elas separadas? Para a gente pensar aqui quais são os sinais, perdão, que é o que a gente está falando agora, de seno, cosseno e tangente em cada uma. Então, nessa primeira, eu vou colocar só os sinais dos senos. Então, se eu tenho um ângulo no primeiro quadrante, como é que eu faço para determinar o sinal dele? Eu faço uma projeção até bater no eixo dos senos. Esse aqui é o nosso eixo Y conhecido, né? Aqui é o zero. Para cima eu tenho valores positivos, para baixo negativo. Eu bati num valor positivo. Da mesma forma, se um arco está no segundo quadrante, ó, faz a projeção para o eixo dos senos. Em que sinal eu bati? Num sinal positivo. Aqui no terceiro quadrante, procura o eixo dos senos. Negativo. Quarto quadrante, procura o eixo dos senos. Negativo. Então, já tenho aqui positivo, positivo, negativo e negativo. Vou para o eixo dos cossenos agora. Os quadrantes e os arcos continuam sempre os mesmos, lembrem disso. Mas agora, se eu estou aqui no primeiro quadrante, eu tenho que fazer uma projeção para o eixo do cosseno. Se eu faço a projeção para o eixo do cosseno, de novo, ó. Que valor eu bati? Valor não, que sinal eu bati? Positivo ou negativo? Positivo. No segundo quadrante, por sua vez, quando eu faço a projeção aqui, esse valor que eu bati é positivo ou negativo? Negativo. Aqui no terceiro quadrante, fizer a projeção, bate aonde? Negativo. E quarto quadrante, faz a projeção, positivo. Então, o cosseno é positivo, negativo, negativo e positivo, ok? E, por fim, a tangente. Vamos lembrar aqui como é que a gente faz a projeção bem direitinho? Vamos relembrar. Vou pegar aqui e vou puxar aqui, só pra gente lembrar como é que eu faço pra achar o valor da tangente de um arco, tá? Vamos fazer aqui, a gente vai ter aqui o eixo da tangente. Então, se eu tenho um arco no primeiro quadrante, aliás, um arco em qualquer quadrante, vou botar aqui, tá? Para achar a tangente desse ângulo aqui, eu sempre faço a projeção da seguinte forma. Aqui não é sempre perpendicular ao eixo, tá? Aqui é sempre na diagonal. Como assim na diagonal, prof? Sim, se eu tenho o ângulo alfa aí, ele vai na diagonal achar a tangente.
E de que forma? Essa projeção sempre tem que passar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo não, tem que passar pela origem e pelo arco, pela extremidade do arco. Então, olha só, tá aqui, certo? Tem que passar por aqui. O ângulo tá aqui. Como a tangente está à direita, essa projeção vai ter que fazer o quê? Sai daqui, bate no arco, lá na tangente. Esse valor aqui que eu bati é a tangente de alfa. O que acontece se o meu ângulo estiver no segundo quadrante? Vamos supor que ele tá aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo beta. Que ruim essa cor, né? Vamos pegar outra. Aqui eu tenho um ângulo beta, certo? Eu tenho que determinar a tangente de beta. Pessoal, se eu saísse da origem, batesse lá em beta, eu conseguiria fazer uma projeção para atingir a tangente vindo nesta direção? Não, né? A tangente tá para cá, pessoal. Então, este caso aqui, ó, eu tenho que sair do arco, bater na origem, e aí sim bater lá na tangente. E esse valor é a tangente de beta. Já pensando, tangente de alfa aqui, eu peguei um valor positivo ou negativo? Alfa, o eixo da tangente aqui é como se fosse o eixo y deslocado, ó, pessoal. Esse aqui é o zero, né? Ó, pensa no eixo y. Para cá eu tenho valores positivos e para cá eu tenho valores negativos. Então, o alfa bateu num valor positivo. O beta bateu num valor negativo. Né? Se eu pegar um outro ângulo aqui, vou pegar um ângulo aqui, teta, que também não se enxerga essa cor, vamos outra. Teta. Como é que eu faço? Bom, para onde está a tangente? Para lá. Então, eu não posso simplesmente vir assim, não é assim que marca. É passando pela origem. Vem para cá, passa na origem, bate lá na tangente. Tangente de teta. Bati num valor positivo ou negativo? Positivo. Outro. Se eu tiver um ângulo aqui, gama. De novo, ó. Será que eu posso subir? Vou achar a tangente se eu subir? A resposta é não. Sai daqui, procura o gama, procura a tangente. Ó, vai bater lá embaixo, estão vendo? Nem tem ainda a tangente lá, deixa eu... E aí bati num valor o quê? Negativo, tá? Então, de novo, vamos vir pra cá. Tangente, de novo. Se eu tenho um arco no primeiro quadrante, o que vai acontecer? Sai da origem, bate no arco, bate na tangente. Positivo ou negativo? Positivo. Segundo quadrante. Se eu tenho um arco aqui no segundo quadrante, como é que eu faço essa projeção? Sai do arco, bate na origem, bate na tangente. Positivo ou negativo? Negativo. Aqui, então vou fazer de outra cor. Para não confundir com as projeções que eu já fiz, né? Se eu estiver aqui no terceiro quadrante, eu tenho que ir para onde? Pra direita, né? Minha tangente está lá na direita. Então, vai, passa pela origem, bate na tangente, num valor positivo. Quarto quadrante. Se eu estiver aqui no quarto quadrante, tem que vir para a direita, mas tem que, ao mesmo tempo, lá passar na origem. Bateu num valor negativo. Muito bem. Agora eu volto para o que o problema estava pedindo, tá? Na primeira, né? Deixei menor até para a gente conseguir mexer aqui. O que eu tenho? Seno negativo. Bom, então seno negativo, pessoal, poderia ser o quê? Terceiro e quarto quadrante, certo? Cosseno negativo. Vem para cá, cosseno negativo. Poderia ser no segundo e no terceiro. Mas é onde eu tenho ao mesmo tempo ambos negativos. Eu tenho ambos negativos ao mesmo tempo no terceiro quadrante. Ok? Vamos para esse aqui. Tangente positiva. Bom, vem aqui para tangente. Quais são os quadrantes que eu tenho tangente positiva? Primeiro e terceiro. Cosseno positivo. Onde é que eu tenho cosseno positivo? Primeiro e quarto. Qual quadrante eu tenho isso acontecendo ao mesmo tempo? Isso o quê? Tangente positiva e cosseno positivo. Primeiro quadrante. Agora,
Seno negativo. Então, vai lá no seno, ó. Onde é que eu tenho seno negativo? Terceiro e quarto quadrantes. E a tangente positiva? Onde é que a tangente é positiva? Primeiro e terceiro quadrantes. Portanto, qual o quadrante que satisfaz essas duas coisas ao mesmo tempo? O terceiro. Terceiro quadrante. Certo? Então, questão número 1, feita. Questão número 2, bem extensa, mas para a gente revisar tudo que a gente já viu. Então, a primeira coisa é a gente tem que completar aquela tabela que fala assim. Nós temos um ângulo de 120 graus. Eu tenho que determinar em que quadrante ele está. E eu tenho que daí achar o valor de seno, cosseno e tangente de 120 graus. Então, vamos começar. Primeira coisa é achar esse cara na circunferência trigonométrica, né? Vou pegar aqui a circunferência trigonométrica. Desse meu jeito, né, pessoal? Tá? E aí, o que eu sei? Cosseno, seno, tangente é sempre a última que eu vou colocar. Por quê, pessoal? Porque ela sempre, ela deixa um pouco poluída a circunferência trigonométrica, né? Vocês podem ver que até a gente, antes de trabalhar com a tangente, nós não colocávamos ela, tá? Bom, eu tenho esses caras aí. O que eu conheço? Eu conheço os extremos, né? 0 graus, 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 e 360. Então, a primeira coisa é, em que quadrante está o 120 graus? Vamos procurar o 120? 120 está aqui. Então, a primeira coisa, 120 pertence ao segundo quadrante. Então, uma das coisas eu já respondi. Como é que a gente vai fazer para procurar isso aqui? Lembrem-se, vocês sempre vão precisar da tabela trigonométrica, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Não vou montar ela de novo aqui para não ficar muito repetitiva, nós montamos nas outras aulas, tá? Mas saber montar ela é uma coisa primordial da trigonometria. Seno de 120, como é que a gente calcula tanto seno, quanto cosseno, quanto tangente? A primeira coisa é buscar o sinal. Seno de 120, vai para o eixo do seno. Fui para o eixo do seno, bati num valor positivo. Então, o seno de 120 vai ser o seno de alguém positivo. Quem é esse alguém? Novamente, pessoal, não importa se eu estou procurando seno, cosseno ou tangente, eu sempre vou para o eixo horizontal, porque é de onde começam as coisas. Vai para o eixo horizontal e diz para mim, quantos graus tem do 120 até o 180? Não tem 60 graus aqui? Portanto, o seno de 120 é igual ao seno de 60? Positivo. E o seno de 60, vai lá na tabela, é raiz de 3 sobre 2. Achei o seno de 120. E agora o cosseno de 120? Mesma coisa. Procurou o 120, procura o cosseno. Vai para o eixo do cosseno. Positivo ou negativo? Negativo. Do cosseno, pessoal, eu já achei o ângulo. É o mesmo ângulo de antes. Por quê? É sempre até o eixo horizontal para reduzir a um daqueles ângulos, né? Então, é menos o cosseno de 60, ou seja, menos 1/2. Tangente de 120. Beleza, agora quando chega o eixo, quando chegar a tangente, a gente vai desenhar o eixo da tangente. Então, eu vou desenhar o eixo da tangente, sempre aqui tangente à circunferência, então sempre deixo ele para depois. E a partir do 120, eu vou procurar o eixo da tangente. O que eu tenho que fazer, pessoal? É a direita, mas eu posso vir em linha reta? Não, é sempre na diagonal, passando pela origem. Vai na diagonal, passa pela origem. Pronto, bati na tangente. De novo, ó, aqui é o zero da tangente. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Portanto, tangente de 120 é negativa. Da tangente de quanto? Os mesmos 60, tá? Ou seja, menos raiz de 3. Vamos lá. Segue mais exemplos. 300 graus, mesma coisa. Fiquei com vergonha da minha circunferência, eu vou fazer uma circunferência utilizando aqui um auxílio. Vamos lá. Pronto. 300 graus, tá? Então, vou colocar aqui
somente esses dois eixos, por enquanto, para não poluir demais a minha circunferência. Não adiantou, né, pessoal? Nem com a régua. Então, aqui é seno, aqui é cosseno. Os ângulos sempre os mesmos, 0, 90, 180, 270, 360, tá? Onde é que tá o meu 300 graus? Em que quadrante tá o 300 graus? Ó, ele não tá entre 270 e 360? Tá, né? Então, aqui está o meu 300 graus. Portanto, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Primeira coisa respondida. Agora, seno de 300. Primeira coisa, ó. 300. Procura o eixo do seno. Vai lá pro eixo do seno. Bati num valor positivo ou negativo? Negativo. Ele é menos o seno. Para onde nós vamos, pessoal? Nós vamos para o eixo horizontal. Para este, ó. Este é o mais próximo. Quantos graus tem do 300 ao 360? 60 graus. Aqui eu tenho 60 graus. Então, o seno de 300 é igual ao seno de 60, só que com o sinal trocado. Menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 300 graus. O que nós vamos fazer? 300 graus, busca o eixo do cosseno. Bati num valor positivo. Então, ele é o positivo do cosseno. Adivinha que ângulo? 60, pessoal. Ou seja, mais cosseno de 60, pega na tabela, 1/2. E agora, vamos para a tangente. Então, vou vir aqui e vou desenhar o eixo da tangente. Ó, de novo, cuidado. Onde é que tá meu 300 graus? Aqui. Ele tem que vir para a direita. Em linha reta? Não, pessoal. Tangente nunca é linha reta. É sempre lá da origem. Bate no ângulo. Vai bater lá embaixo, né, pessoal? Mas igual bateu no valor, ó. Se continuar isso, no valor negativo. Então, ele é menos a tangente de novo. Quanto falta para chegar no eixo horizontal? 60. Ou seja, menos raiz de 3. Próximo, 210 graus. Vamos lá. Vamos procurar em que quadrante está esse 210 graus. Circunferência. Pega a régua. Um eixo. Outro eixo. Seno, cosseno. Ângulos. 0, 90, 180, 270, 360. 210 graus. Onde é que está o meu 210 graus? Entre o 180 e o 270. Aqui eu tenho 210 graus. Em que quadrante ele está? Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Tá? Seno, primeiramente, sai daqui e vai para o eixo do seno. Positivo? Não, negativo. Menos o seno de quanto falta para chegar no eixo horizontal. Pessoal, olhem bem. Mais próximo o eixo horizontal, não vai para cá, né? Aqui, ó. Quantos graus tem do 180 até o 210? 30 graus. Portanto, o seno de 210 é menos seno de 30. Ou seja, menos 1/2. Tá? Cosseno de 210. 210 está aqui. Vai para o eixo do cosseno. Cosseno, bati num valor também negativo. Menos cosseno. Cosseno, até o eixo horizontal, 30 graus. Menos cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente. Então, vamos para a tangente. Fazer o eixo da tangente aqui. Ó, pessoal,
Tem que ir para a direita. Não posso ir em linha reta, tem que ir na diagonal. O que vai acontecer aqui? Vou subir, né? Então, aqui, bate na origem, e vou bater lá na tangente. Bati num valor positivo. Então, a tangente de 210 é positiva da tangente de 30 graus. Ou seja, mais raiz de 3 sobre 3. Bom, agora um ângulo negativo, né? Como é que a gente faz para ter um ângulo... O que acontece quando nós temos um ângulo negativo? Quando nós temos um ângulo negativo, ele anda no sentido negativo dos arcos. E qual é o sentido negativo dos arcos? Bom, até agora a gente andou no sentido positivo. O sentido positivo é sempre o anti-horário. A matemática é toda anti-horária nas suas medições. Então, vou só colocar de novo aqui seno e cosseno. Não importa se eu estou trabalhando com ângulo negativo, eu primeiro vou colocar esses meus carinhas aqui, né? Que me dão sempre as demarcações entre os quadrantes. Este é o sentido positivo dos arcos e este é o sentido negativo dos arcos, tá? Então, significa que eu tenho que andar 225 graus negativo. Gente, pensa comigo. Daqui até aqui, quanto tem? Não tem 90? Então, daqui até aqui já é menos 90. Mais ainda, daqui até aqui é outro 90, né? Ou, daqui até aqui não é 180? Então, é menos 180. Já terminei de andar com o meu arco que é negativo? Não. Quanto falta? Quanto é 225 menos o 180? 45. Isso significa que eu ainda tenho que andar 45 graus para cá. Chego a cruzar? Não, né, pessoal? Então, aqui vai estar o meu menos 225. É andar 225 ao contrário, ó, pessoal. Se para cá eu tenho 0, 90, 180, para cá eu tenho menos 90, menos 180, menos 270, entende? É sempre assim. Então, tá ali o meu menos 225 graus. Então, a primeira pergunta é em que quadrante que ele tá. Menos 225 graus tá no segundo quadrante. Ok. Agora, seno de 225 graus. Vamos lá, vai pro eixo do seno. Bati no positivo. Pessoal, não tem nada a ver o ângulo ser negativo, hein? O valor de seno, cosseno e tangente independem disso. Seno. Quantos graus tem daqui até aqui? Amores, usem os valores que eu tô usando negativos, ó. Pensem assim, ó. Do 180 até o 225. Eu usei os negativos. Do 180 até o 225 tem 45 graus aqui. Ou seja, isso é seno de 45. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Show! Cosseno de menos 225. Sai do cosseno. Sai do 225, perdão. Bate no eixo do cosseno. Bate num valor negativo. De quanto? Novamente, ó. Do menos 180 ao menos 225, eu tenho 45 graus. Nada de usar o ângulo negativo agora, hein, pessoal? Isso não tem mais nada a ver. Então, menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Novamente, vamos para o eixo da tangente. Pega lá, eixo da tangente. Eu tenho que vir para a direita. Em linha reta? Não, em diagonal passando pela origem. Em diagonal passando pela origem, bati num valor negativo. Então, é menos a tangente de 45 graus. Ou seja, menos 1. 1395. Bom, o que acontece agora? São arcos que andaram mais do que uma volta na circunferência. Então, eu tenho que dividir esse cara por 360 para saber o quê? O que aconteceu com ele, né? Então, eu vou pegar o 1395, e vou dividir por 360.
esse cara não chega a dar 4, né? Dá 3 vezes. 3 vezes 360 dá 1080. Então, isso aqui vai resultar em 315. Ou seja, o que tudo isso significa? Que esse arco deu 3 voltas completas na circunferência e parou no 315. Os arcos são iguais? Não, eu não posso vir aqui e dizer que isso aqui é igual a 315. Isso aqui está errado, eles não são o mesmo arco. Eles só param no mesmo lugar. Como eles param no mesmo lugar, o seno de 1395 vai ser igual ao seno de 315. Assim como o cosseno de 1395 vai ser igual ao cosseno de 315 e a tangente de 1395 vai ser igual a tangente de 315. Aqui vou ter que fazer uma circunferência menor, então vai à mão mesmo. Vou fazer a minha circunferência. Seno e cosseno, tá? 315, em que quadrante tá? Aqui. 315. Ou seja, o meu 1395 também está nesse quadrante. Só que ele fez o quê? Deu 1, 2, 3 voltas completas mais 315. Então, isso tá no quarto quadrante, tá? Vamos lá, pessoal. Seno de 315 vai para o eixo do seno positivo. Opa! Negativo. Do seno de quanto? Quanto falta para o eixo horizontal? Do 315 até o 360. Tem 45 graus. Portanto, menos raiz de 2 sobre 2. Fazendo mais rapidinho, já que a gente fez vários, né? Cosseno de 315 vai para o cosseno. Agora sim é positivo do cosseno de 45 graus. Ou seja, raiz de 2 sobre 2. Para a tangente, mais atenção agora, eixo da tangente, quarto quadrante. Tenho que vir para a direita. Não posso vir, tem que ser em diagonal. Então, diagonal, bati no negativo. Portanto, ele é menos a tangente de 45, menos 1. Mais um. 13π sobre 2. Quando ele tá em pi, quando ele tá em radianos, quando não tem graus, né? Eu particularmente gosto de transformar isso em graus, para ficar mais fácil de a gente enxergar. Então, como é que a gente faz essa transformação? Eu vou lembrar que pi radianos equivalem a 180 graus. Então, aqui, ó, eu vou substituir por 180, ó. 13 vezes 180 dividido por 2. Particularmente, gosto mais de simplificar antes, né? Isso aqui dá 90. E aí, isso aqui vai dar 1170. Bom, esse 1170 aconteceu a mesma coisa de antes. Ele passa um arco que tem mais do que uma volta. Então, nós vamos fazer o quê? 1170 dividido por 360. O que eu vou conseguir? 3 aqui também como antes. Então, menos 1080, isso vai dar 90. Opa, aqui é mais tranquilo da gente encontrar. Bom, eu deixei em branco aqui pra gente já transformar nisso aqui, né? Já vou colocar aqui, perdão, que é o seno de 1170, não de 90. É esse cara que eu tô procurando. E tangente de 1170. Porém, né? Eu já achei que esse meu arco deu 3 voltas e parou no 90. E o 90 não é um arco que eu preciso procurar o correspondente dele no primeiro quadrante. Porque como ele já tá num dos meus extremos, né, eu já sei que aqui está o meu 90 graus, ele já está sobre um dos eixos, já vamos falar nisso também. Então, o que eu sei, antes de mais nada? Que o seno de 1170 é igual ao seno de 90. Cosseno de 1170 é igual ao cosseno de 90. E que a tangente de 1170 é igual à tangente de 90. Bem importante. Seno. O 90 já está em cima do eixo do seno,
no 1. Então, seno de 90 é 1, ou seja, o seno de 1170, seno de 90 que é 1. Para achar o cosseno, a gente sai daqui do 90 graus, busca o eixo do cosseno. Em que valor eu bati? 0, né? Então, 0. E a tangente? Não, essa eu vou precisar até melhorar essa minha circunferência para a gente pensar quanto é a tangente de 90 graus. Essa é bem importante, né? O que acontece? Temos aqui seno, cosseno e vamos colocar aqui a nossa tangente. Tá? Onde é que tá o meu 90 graus? Tá aqui, né, pessoal? Como é que eu faço a projeção? Tem que procurar o eixo da tangente. Mas como eu faço essa projeção? Parte do zero, parte da origem, perdão, bate no 90 e bate no eixo da tangente. Eu posso continuar infinitamente desenhando isso aqui. Eu vou bater um dia no eixo da tangente? Não, em nenhum valor. O que isso significa? Que a tangente de 90 não existe. Uma outra maneira de fazer vocês pensarem nisso, né, que eu só falei agora, é o seguinte. Uma relação que a gente vai aprender é que o seno de qualquer ângulo sempre é a divisão. Perdão, não era isso que eu ia falar. Vamos de novo. Que a tangente de qualquer ângulo sempre é o seno dividido pelo cosseno. Como assim, prof? Ó, a tangente de 90 graus é o seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. O seno de 90, nós já calculamos, é 1. E o cosseno de 90 é 0. 1 dividido por 0 não existe. Então, o que acontece?